Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 3. A Batalha no Vilarejo Carne. Parte 3. Momonga sentou em uma cadeira e olhou para o espelho diante dele. O espelho de aproximadamente 1 metro de largura não refletia o rosto de Momonga, mas sim uma área de pasto. O espelho era como um aparelho de televisão, mostrando imagens de uma planície distante. A grama das planícies balançava ao vento, provando que não era uma imagem estática. Com o passar do tempo, o sol nasceu lentamente, sua luz foi banido à escuridão que cobria as planícies. Essa cena pastoral, quase poética em sua beleza, era uma grande diferença em relação à antiga localização da grande tumba de Nazarick no mundo desolado de Helheim. Momonga estendeu a mão para o espelho e moveu a mão direita. A imagem do espelho mudou. Este era um Mirror of Remote Viewing. Um item mágico usado para exibir uma imagem de uma região específica. Era um item muito útil para Player Killers, PK, ou PK Killers, PKK. No entanto, havia magias de baixo nível que dificultavam a coleta de informações, pois escondiam as pessoas dos olhos do espelho. Além disso, era fácil para os usuários serem contra-atacados por barreiras ofensivas, portanto, era um item mediano na melhor das hipóteses. No entanto, para as circunstâncias atuais, se revelou um item que poderia mostrar o mundo exterior. A qualidade de cinema exibida no espelho, que deixava a grama bem nítida quando a imagem mudou, isso o agradou. Parece que posso mover a imagem com um aceno de mão. Dessa forma, não vou precisar ficar olhando para o mesmo lugar. O cenário e os ângulos vistos mudaram dentro do espelho flutuante. Embora ele tenha cometido vários erros até agora, Momonga continuou mudando seus gestos para alterar a paisagem dentro do espelho, esperando encontrar alguém. No entanto, até agora, ele não havia encontrado seres inteligentes, por exemplo, humanos. Ele repetia os mesmos gestos simples repetidas vezes, mas todas as imagens que recebia eram as mesmas, ou seja, planícies. Momonga estava começando a ficar entediado, então ele olhou para a outra pessoa na sala. O que há de errado, Momonga-sama? Eu estou pronto para atender a todos os seus comandos. Não há nada, Sebas. Sebas era a outra pessoa na sala. Ele poderia estar sorrindo, mas suas palavras pareciam conter algum tipo de subtexto. Embora Sebas fosse absolutamente leal, ele se opusera à excursão de Momonga à superfície sem levar seus seguidores. De fato, logo depois que Momonga retornou da superfície, Sebas o havia abordado e instruído assim. Momonga disse o que estava em seu coração. O que vou fazer? Estar com Sebas fez Momonga pensar em seu companheiro de guilda, Touchme. Afinal, Touchme foi quem projetou Sebas. Ainda assim, não tinha a menor necessidade de fazer ele tão parecido com você. Até o jeito que o Sebas fica bravo é igual. Depois de resmungar em seu coração, Momonga olhou de volta para o espelho. O plano de Momonga era ensinar a Demiurge as duras lições de como controlar o espelho mágico. Isso foi o que Momonga quis dizer quando falou com Demiurge sobre outra rede de segurança. Embora fosse mais fácil deixar essa tarefa para seus subordinados, Momonga queria lidar com essa tarefa pessoalmente. A verdade é que ele queria usar sua atitude no trabalho para inspirar e conquistar o respeito de seus subordinados. Portanto, ele não podia ser visto desistindo no meio do caminho. Porque não consigo mudar para uma perspectiva mais alta? Se ao menos houvesse um manual, com esses pensamentos em mente, Momonga passou pelo trabalho meticuloso de descobrir os controles do espelho por tentativas e erros chatos e repetitivos. Ele não sabia quanto tempo tinha passado. Mesmo por um longo tempo, até agora o seu trabalho não deu frutos, e ele não podia deixar de sentir que isso era tudo uma perda de tempo. Momonga casualmente acenou com a mão como uma expressão vaga, e seu campo de visão de repente se expandiu. Oh! Surpresa, prazer, orgulho, a exclamação de Momonga foi preenchida com todos eles. No final de sua sagacidade, ele fez um gesto aleatório e a tela subitamente fez o que tanto queria.
Foi como uma exclamação de alegria que se esperaria de um programador depois de programar por 8 horas sem descanso. Palmas foram ouvidas. A fonte do som era Sebas. Parabéns, Momonga-sama. Sua destreza é assombrosa. Com certeza esse foi o resultado de tentativas e erros extensos, mas não é para tanto. Momonga pensou nisso, mas quando viu que Sebas parecia muito feliz, decidiu humildemente aceitar o elogio do mordomo. Obrigado, Sebas. Embora eu deva me desculpar por fazer você me acompanhar por tanto tempo. Não diga algo assim. Ficar ao seu lado e obedecer às suas ordens é o motivo da existência de um mordomo, Momonga-sama. Não há necessidade de agradecer ou pedir desculpas para mim, embora é verdade que este processo levou algum tempo. Momonga-sama, gostaria de fazer uma pausa. Não há necessidade disso. Dedes como eu não são afetados por estados negativos como a fadiga. Se estiver cansado, pode ir e descansar. Me sinto tocado por sua gentileza, mas seria impensável para um mordomo descansar enquanto seu mestre trabalhava. Com a ajuda de itens mágicos, também não sou afetado pela fadiga. Por favor, permita-me ficar ao seu lado até o fim, Momonga-sama. Momonga percebeu uma coisa de suas conversas com os NPCs. Ou seja, eles usavam casualmente termos do jogo em seu discurso. Por exemplo, habilidades, profissões, itens, níveis, status negativos e assim por diante. Se ele pudesse usar os termos do jogo com eles de maneira não irônica, seria mais fácil dar-lhes ordens. Depois de concordar com o pedido de Sebas, ele continuou estudando as formas de controlar o espelho. Finalmente, ele descobriu um método para ajustar a altura da perspectiva. Momonga sorriu satisfeito e começou a procurar por uma área habitada. Finalmente, uma imagem de um lugar similar a um vilarejo apareceu no espelho. Localizava-se a cerca de 10 quilômetros ao sul de Nazarick. Havia uma floresta próxima e campos de trigo cercavam um assentamento. Parecia ser um rústico vilarejo agrícola. Pela aparência das coisas, o vilarejo em si não era muito desenvolvido. Quando Momonga aproximou a imagem do vilarejo, sentiu que algo estava errado. Eles estão realizando um festival. Pessoas entrando e saindo de casa logo tão cedo. Correndo de forma tão desesperada. Não, isso não é um festival. Aquela voz em tons de aço veio de Sebas, que estava assistindo a exibição com um olhar aguçado em seus olhos, enquanto estava ao lado de Momonga. Havia uma corrente de desgosto nas palavras severas de Sebas. Quando Momonga ampliou a imagem, ele também franziu as sobrancelhas inexistentes. Cavaleiros totalmente armadurados estavam meneando suas espadas longas nos aldeões, que estavam vestidos com roupas simples. Era um massacre. Um aldeão caía com cada movimento da espada de um cavaleiro. Os aldeões não conseguiram resistir e só puderam fugir. Os cavaleiros perseguiram e mataram todos que tentavam fugir. E nos campos havia cavalos comendo cereal. Provavelmente os cavalos dos cavaleiros. Escarneceu Momonga, pretendendo mudar a imagem. Este vilarejo não tinha valor para ele. Se pudesse extrair mais informações, talvez ele pudesse ter uma razão para salvá-los. Mas como as coisas estavam, não havia razão para tal. Ele deveria abandoná-los. Momonga foi surpreendido por como ele ponderou tomar uma decisão tão cruel. Um massacre cruel estava ocorrendo diante de seus olhos, mas a única coisa em que conseguia pensar era no bem de Nazarick. Não havia nada como pena, raiva ou preocupação, as básicas emoções humanas que alguém deveria ter. Parecia que estava assistindo a um programa de TV sobre animais e insetos, onde os fortes comiam os fracos. Será que era o efeito de ser um undead? Ele havia perdido parte da humanidade. Não, como isso poderia acontecer? Momonga lutou para encontrar uma desculpa que justificasse seu pensamento. Ele não era um agente da justiça. Ele estava no nível 100, mas como havia dito a Mari, os camponeses deste mundo também poderiam estar no nível 100. Portanto, ele não poderia trilhar cegamente esse mundo desconhecido. Embora parecesse que os cavaleiros estavam conduzindo um massacre unilateral dos aldeões, poderia haver outras razões regendo isso, uma que ele não conhecia.
Razões como doença, justiça, ensinando-lhes uma lição ou coisas assim continuaram aparecendo em sua mente. E se ele entrasse e derrotasse os cavaleiros, poderia ganhar a ira do país a qual pertenciam. Momonga estendeu a mão ossuda e coçou o crânio enquanto pensava. Será que, depois de se tornar um ser imune aos efeitos que afetam a mente, ele ficou acostumado a cenas como essa? Definitivamente não. Ele acenou com a mão novamente, mudando a cena para outra parte do vilarejo. Parecia que dois cavaleiros estavam tentando puxar um aldeão violentamente, lutando contra outro cavaleiro. O homem foi afastado, seus braços foram mantidos, e ele ficou imóvel onde estava. Ante os olhos de Momonga, o homem foi perfurado como uma espada. A lâmina entrou em seu corpo até sair do outro lado. Deveria ter sido um golpe fatal, mas a espada longa não parou. 1, 2, 3 golpes. O cavaleiro parecia estar descontando sua raiva no aldeão enquanto o atingia consecutivamente. No final, o cavaleiro chutou o aldeão, que desabou no chão enquanto espocava o sangue para o ar. O aldeão olhou diretamente para Momonga. Não, isso pode ter sido apenas uma coincidência. Era definitivamente uma coincidência. Não havia como alguém detectar a vigilância do espelho sem usar magia anti-adivinhação. Sangue gorgolejante vazou da boca do morador quando ele tentou falar. Seus olhos estavam desfocados e Momonga não sabia para onde ele estava olhando. Mesmo assim, com o que pode ter sido sua última respiração agonizante, ele engasgou pronunciando suas últimas palavras. Por favor, salve minha filha. O que o senhor pretende fazer, Momonga-sama? Sebas parecia estar esperando por esse momento para falar. Só poderia haver uma resposta. Momonga respondeu friamente: nada. Não há razão, valor ou benefício em resgatá-los. Entendido. Momonga olhou despreocupadamente para Sebas. A imagem de um fantasma do passado apareceu, era de seu antigo companheiro de guilda. Isso é, Touchmi-san. Só então, Momonga se lembrou de algo. Salvar alguém em apuros é senso comum. Quando Momonga tinha acabado de começar em Yggdrasil, caçar personagens de raças heteromórficas era uma prática comum, e Momonga, que havia escolhido tal raça, havia sido pecalizado inúmeras vezes. Quando ele estava prestes a sair de Yggdrasil, aquelas palavras, ditas por aquele homem, o salvaram. Se não fosse por aquelas palavras, Momonga não estaria aqui. Momonga suspirou suavemente e então sorriu. Agora que ele havia recordado essa lembrança, não teve escolha senão ir salvá-los. Eu vou pagar essa dívida. Além disso, mais cedo ou mais tarde, vou ter que testar a minha força de luta neste mundo. Depois de dizer isso ao seu amigo ausente, Momonga ampliou a visão do vilarejo até o ver por completo. Depois disso, ele tentou escolher os aldeões sobreviventes. Sebas, coloque Nazarick em alerta máximo. Eu irei primeiro, e você dirá a Albedo para ela se juntar a mim assim que se equipar, é claro. Deixe claro que ela está proibida de trazer o Ginnungagap. Depois disso, prepare unidades de suporte. Algo pode acontecer que resulta na minha incapacidade de recuar. Portanto, as unidades enviadas para o vilarejo devem ser perspicazes ou terem a capacidade de ficar invisíveis. Entendido, mas desejo solicitar que a tarefa de defender seu corpo seja dada a mim. Então quem vai retransmitir minhas ordens? Esses cavaleiros estão atualmente saqueando o vilarejo, o que significa que pode haver cavaleiros perto de Nazarick que possam nos atacar. Portanto, você deve ficar. A imagem mudou, agora mostrava uma garota dando um soco no elmo de um cavaleiro. A garota estava carregando uma garota ainda mais jovem enquanto fugiam. Elas provavelmente eram irmãs. Momonga imediatamente abriu seu inventário e retirou o cajado de Ainzogon. Assim que a garota planejava fugir, ela foi golpeada nas costas. Como o tempo estava apertado, Momonga rapidamente incitou a magia. Gate não tinha limites na distância e uma chance de praticamente 0% de percalços durante o teletransporte. A magia usada por Momonga era mais precisa e potente em Yggdrasil. A cena diante dele mudou em um instante. O fato de a oposição não ter usado bloqueio de teleporte encheu Momonga de alívio.
Se lhe fosse negado a chance de resgatá-las, e fosse emboscado, teria sido ruim. A cena diante dos olhos era a mesma do que ele havia visto antes. Duas garotas aterrorizadas estavam à sua frente. Aquela que parecia a irmã mais velha tinha uma trança de cabelo loiro claro que se estendia até os seios. Sua pele, bronzeada por ter trabalhado ao sol, agora estava mortalmente pálida de medo, e seus olhos escuros estavam transbordando de lágrimas. A irmãzinha, a menina mais jovem, enterrou o rosto na cintura da irmã, tremendo de medo. Momonga olhou friamente para o cavaleiro parado diante das duas garotas. Talvez ele tenha ficado chocado com a aparição súbita de Momonga, mas o cavaleiro simplesmente olhou para Momonga, aparentemente esquecendo de manusear a espada que estava segurando. Momonga cresceu sem conhecer o toque de violência em sua vida. Ele não achava que o mundo em que residia atualmente fosse uma simulação, mas sim uma coisa real. Mesmo assim, ele não sentiu o menor medo do cavaleiro brandindo uma espada. Essa calma permitiu que ele tomasse uma decisão fria e cruel. Momonga estendeu a mão vazia e lançou uma magia, Grasp Heart. Esta magia permitia agarrar o coração de um inimigo, e entre os 10 níveis de magias, essa era uma magia de morte do 9º nível. Muitas das magias necromânticas com as quais Momonga era adepto possuíam propriedades de morte instantâneas, e essa era uma delas. Momonga tinha escolhido abrir com esta magia, porque mesmo se o cavaleiro resistisse, a magia ainda temporariamente atordoaria seu oponente. Se a magia fosse ineficaz, seu plano era pegar as duas garotas e pular de volta para o ainda aberto gate. Ele já havia planejado sua rota de fuga, já que não tinha certeza do que seus oponentes eram capazes. No entanto, parece que essas preparações foram desnecessárias. Uma sensação de algo macio sendo esmagado sob os dedos de Momonga percorreu seu braço, e o cavaleiro desmoronou silenciosamente no chão. Momonga olhou para o cavaleiro caído. Parece que até mesmo matar alguém não provocou nenhuma emoção dentro dele. Não havia culpa, medo ou confusão em seu coração, que era como a superfície tranquila de um lago sereno. Por que ele se sentiu assim? Entendo, então não é apenas o meu corpo, mas minha mente também não é mais humana. Momonga deu um passo à frente. A irmã mais velha guinchou em confusão quando Momonga passou por ela, provavelmente com medo do arauto da morte. Momonga tinha claramente vindo para resgatá-la. No entanto, a garota estava aparentemente confusa com a aparência e ações repentinas de Momonga. O que elas estão pensando? Apesar de ter suas dúvidas, Momonga não teve tempo de se preocupar. Depois de verificar as feridas nas costas da irmã mais velha através de suas roupas velhas e rasgadas, Momonga se colocou diante das meninas e encarou um cavaleiro que acabara de sair de uma casa próxima. O cavaleiro também viu Momonga e recuou com medo. Você se atreve a perseguir menininhas, mas não possui a coragem de se defender contra inimigos. Momonga afrontou o cavaleiro que estava cheio de medo, e começou a escolher qual magia usaria. Anteriormente, Momonga tinha usado uma magia de alto nível, Grasp Heart. Esse foi um campo de magia do qual era bem versado. Por Momonga ser especializado em magias de morte e por causa de sua classe racial de Overlord, o efeito do Grasp Heart foi muito melhorado. No entanto, com isso ele era incapaz de medir a força real dos cavaleiros. Então, ele deveria usar outra magia contra esse cavaleiro, uma que não se beneficiasse dos efeitos de morte instantânea. Desta forma, ele poderia julgar a força deste mundo e também confirmar a sua própria força. Já despendi meu tempo para vir aqui, eu deveria encontrar outra cobaia para meus experimentos. Você vai me acompanhar neste experimento. Embora a magia necromântica de Momonga fosse reforçada, o poder de suas magias básicas não era elevado. Além disso, as armaduras de metal eram geralmente fracas contra ataques elétricos, por isso durante o tempo dentro de Yggdrasil, a maioria das pessoas gostariam de acrescentar resistência à eletricidade em sua armadura. Por causa disso, Momonga decidiu usar uma magia de eletricidade contra o cavaleiro, a fim de calcular os danos. A fim de não matar o inimigo, ele não usou quaisquer efeitos especiais de melhoramento. Dragon Lightning.
O raio de eletricidade branca em forma de dragão crepitava nos braços e ombros de Momonga. O raio flamejou brilhantemente e voou instantaneamente rumo ao cavaleiro que Momonga apontava. Não havia como evitá-lo ou defendê-lo. O cavaleiro fora eletrocutado pelo relâmpago em forma de dragão, um brilho repentino e no instante seguinte, uma morte miserável, mas ainda era uma visão bonita. A luz em seus olhos desapareceu, e o cavaleiro desabou no chão como uma marionete cujos cordéis foram cortados. O corpo sob a armadura estava queimado de preto e emitia um fedor vil. Momonga estava planejando continuar com outra magia, mas ele se sentiu bobo ao notar a fraqueza dos cavaleiros. Patético, ele morreu tão facilmente. Para Momonga, a magia de 5º nível Dragon Lightning era uma magia inferior. Ao caçar jogadores de nível 100, Momonga normalmente lançava magias do 8º nível e superiores. Magias do 5º nível e inferiores quase nunca eram utilizadas. Agora que ele sabia que os cavaleiros eram fracos o suficiente para serem eliminados por magias do 5º nível, a atenção de Momonga desapareceu em um instante. É claro que poderia ser que esses 2 cavaleiros fossem especialmente fracos dentre os demais, mas ainda assim, foi um grande alívio. O plano de recuar com magia não havia mudado. Esses cavaleiros podem estar focados em ofensivas. Em Yggdrasil, um golpe no pescoço era contado como um acerto crítico e causava dano extra, mas no mundo real, poderia ser fatal. Em vez de relaxar, Momonga levantou a guarda. Seria muito tolo morrer por ser descuidado. Ele deveria continuar testando seus poderes. Momonga ativou uma de suas habilidades. Create Immediate Wonder. The Afk Knight. Essa era uma das habilidades de Momonga, que poderia criar vários Undeads. O The Afk Knight em questão era um monstro favorito de Momonga, que gostava de usar como escudo de carne. Era aproximadamente nível 35, mas embora seu poder de ataque fosse apenas comparável a um monstro de nível 25, seu poder defensivo era muito bom, equivalente a um monstro de nível 40. Dito isso, monstros desse nível eram inúteis para Momonga na maioria das vezes. Além disso, o The Afk Knight tinha 2 habilidades muito importantes. Uma delas era a capacidade de apartar ataques inimigos. A outra era que apenas uma vez, eles poderiam sobreviver a qualquer ataque mortal e ainda ficar com 1 de HP. Momonga gostava de usar The Afk Knights como escudos por causa dessas 2 habilidades. Desta vez, ele também estava ansioso para usar o The Afk Knight de maneira semelhante. Em Yggdrasil, quando ele usava suas habilidades para criar Undeads, eles apareciam do céu nos arredores de seus invocadores. No entanto, as coisas pareciam diferentes neste mundo. Uma nuvem de névoa negra apareceu. A nuvem seguiu direto para o corpo do cavaleiro cujo coração foi esmagado e depois o envolveu. A névoa se expandiu lentamente e fundiu-se com o corpo do cavaleiro. Depois disso, o cavaleiro cambaleou antes de levantar-se lentamente como um ser desprovido de vontade. Eek! Momonga ouviu os gritos das irmãs, mas não teve tempo de se preocupar com elas. Afinal, ele também ficou surpreso com a visão diante de seus olhos. Com um som úmido e gorgolejante, várias ranhuras e uma gosma que se assemelhava a piche escorreram entre as aberturas do elmo do cavaleiro. Provavelmente saíram da boca do cavaleiro. O fluido preto fluiu sem parar até cobrir todo o corpo do cavaleiro. Parecia um ser humano que havia sido engolido por piche. Completamente envolto pelo líquido preto, o corpo do cavaleiro começou a contorcer e transformar. Após alguns segundos, o líquido preto que havia caído no corpo havia se tornado The Afk Knight. Tinha em torno de 230 centímetros de altura e seu corpo era correspondentemente mais volumoso. Não se assemelhava mais a um ser humano, mas sim a uma besta selvagem. Na sua mão esquerda, ele segurava um grande escudo que cobria 3/4 de seu corpo, um escudo torre, e em sua mão direita segurava uma espada flamígera. Esta arma de 130 centímetros de comprimento, que deveria ser segurada com ambas as mãos, mas o enorme The Afk Knight poderia facilmente empunhá-la com uma mão. Uma terrível aura negra com tons avermelhados cobria a lâmina flamígera, que pulsava como um coração.
Seu corpo maciço estava coberto por uma armadura de placas feita de um metal negro, e estava coberta de ornamentos vermelhos que lembravam vasos sanguíneos. A armadura também estava coberta de espinhos. Qualquer um podia ver, parecia uma encarnação de brutalidade em forma bestificada. Chifres demoníacos surgiram do elmo e sob ele um rosto putrefato. Pontos gêmeos de luz maligna e assassina brilhavam nas órbitas oculares do rosto arrepiante. Com a capa preta esfarrapada ao vento, o Death Knight aguardava as ordens de Momonga. A maneira como isso havia acontecido era realmente merecedora do epíteto Cavaleiro da Morte. Semelhante ao vínculo com o Primal Fire Elemental ou Moonlight Wolf, Momonga usou o vínculo mental com seu monstro convocado e apontou para o cadáver do cavaleiro que havia sido morto pelo Dragon Lightning. Extermine todos os cavaleiros que estão atacando este vilarejo. Oara! Rugiu. Tão poderoso fora seu grito que abalou o ar, e estava tão cheio de sede de sangue que todos que o ouviram deflagraram em arrepios. O Death Knight correu rápido como um raio. O modo como avançava sem hesitação era como um cão de caça perseguindo sua presa. O ódio da criatura pelos vivos a tornou sensível às presas fáceis. Quando a silhueta do Death Knight se encolheu ao longe, Momonga ficou bem ciente da diferença entre esse novo mundo e Yggdrasil. A diferença era independência. Originalmente, o Death Knight deveria ter ficado ao lado de seu invocador para aguardar suas ordens e atacar quaisquer inimigos que se aproximassem. No entanto, desconsiderou essa ordem e lançou um ataque por conta própria. Essa diferença pode ser uma vulnerabilidade fatal em uma situação desconhecida como essa. Sem palavras, Momonga coçou a cabeça e suspirou. Foi embora, pensar que um escudo abandonaria a pessoa que deveria proteger. Mas enfim, eu disse para fazer, então. Momonga se repreendeu por seu erro de cálculo. Embora ele pudesse fazer mais alguns Death Knight, era melhor conservar as habilidades de uso limitado já que não tinha certeza do inimigo e da situação. Ainda assim, Momonga era um Magic Caster de retaguarda. Sem alguém na dianteira para defendê-lo, ele estava efetivamente nu. Portanto, ele precisaria criar outro defensor. Desta vez, ele tentaria fazer sem um cadáver. Enquanto Momonga estava pensando sobre isso, uma forma humanoide veio através do portal ainda aberto. Logo em seguida, a duração do gate acabou e ele desapareceu lentamente. Uma pessoa vestida com uma armadura preta de corpo inteiro estava parada diante de Momonga. Aquela armadura parecia um demônio. Estava coberta de espigões e não expunha um menor pedaço de pele. Suas manoplas com garras seguravam um escudo kit preto em uma mão e um bardiche que irradiava um brilho verde pestilento na outra. Uma capa vermelho sangue soprava ao vento, enquanto o gibão sob a armadura também era de carmim vivo como sangue fresco. Os preparativos demoraram algum tempo. Peço desculpas pela minha chegada tardia. A voz agradável de Albedo falou por baixo do elmo com chifres. Os níveis de Albedo foram distribuídos na defesa pertencente à profissão de Cavaleiro Negro. Como resultado, entre os guerreiros nível 100 de Nazarick, Sebas, Coquiltos e Albedo, Albedo possuía a maior habilidade defensiva. Em outras palavras, ela era o escudo mais forte de Nazarick. Não, está tudo bem. Você chegou na hora certa. Obrigada. Então, como devemos nos desfazer dessas formas de vida inferiores? Se o Senhor não deseja manchar as mãos com o sangue delas, eu irei de bom grado eliminá-las em seu nome, Momonga-sama. O que o Sebas realmente disse a você? Albedo não respondeu. Entendo, você não prestou atenção, minha intenção é salvar o vilarejo. Nossos inimigos são os cavaleiros de armadura, como aquele cadáver ali. Momonga viu que Albedo assentiu em compreensão e virou os olhos para outro lugar. Vejamos. As duas meninas se encolheram sob o olhar inflexível de Momonga, e tentaram ao máximo se tornarem o menor possível. Talvez tenha sido por causa do Death Knight, ou porque elas ouviram seu rugido, ou porque ouviram as palavras de Albedo, o que as fez tremer incontrolavelmente. Talvez tenha sido tudo de uma só vez.
Momonga sentiu que deveria mostrar sua intenção de ajudar e estendeu a mão para a irmã mais velha, mas as duas meninas pareciam ter tido a impressão errada. A irmã mais velha se molhou, seguida pela irmã mais nova. O fedor de amônia encheu o ar ao redor. A fadiga tomou conta de Momonga como um escarcéu. Ele não tinha ideia do que fazer, e Albedo não ajudou, então Momonga decidiu continuar tentando expressar suas boas intenções. Você parece estar ferida. Como trabalhador, Momonga há muito tempo treinou sua capacidade de ignorar as coisas. Momonga, que fingiu não notar, abriu seu inventário e retirou algo semelhante a um saco de couro. Embora fosse chamado de Infinite Backpack, só podia conter 500 kg de itens. Os jogadores de Yggdrasil comumente colocam seus itens de uso imediato nesse saco, porque os itens dentro do saco podem ser atribuídos a teclas de atalho na interface do jogo. Depois de vasculhar vários sacos, ele encontrou um pequeno frasco contendo uma poção vermelha. Era uma Minor Healing Potion. Esta poção poderia restaurar 50 HP, os iniciantes em Yggdrasil frequentemente a usavam. No entanto, Momonga não precisava mais desse tipo de item. Isto era porque esta poção curava através de energia positiva. Para um ser dete como Momonga, essa poção era como um veneno nocivo. No entanto, nem todos os membros da guilda eram Undeads, então Momonga manteve alguns desses itens caso fosse necessário. Beba isso. Momonga ofereceu a poção vermelha. O rosto da irmã mais velha estava pálido de medo quando ela respondeu: Eu vou beber. Só por favor, poupe a minha irmãzinha. Neishan. Não faz isso. Ele observou a irmã mais nova chorando enquanto tentava impedir sua irmã mais velha. A irmã mais velha se desculpava com sua irmãzinha enquanto relutava em segurar a poção. Suas reações confundiram Momonga. Afinal de contas, ele a salvara de uma situação complicada e até lhes oferecia uma poção. Por que estavam agindo assim na frente dele? O que estava acontecendo aqui? Elas não confiam em mim depois de tudo o que fiz. Mesmo que a princípio eu quisesse deixá-las ao seu destino, acabei sendo seu salvador. Elas deveriam estar chorando e me abraçando em gratidão. Não é esse tipo de coisa comum em mangá e filmes. Mas o exato oposto está acontecendo agora. Onde foi que eu errei? Será que ser aceito instantaneamente é um privilégio dos bonitos? Assim que uma expressão perplexa surgiu no rosto sem carne de Momonga, uma voz doce disse: Momonga-sama lhe ofereceu uma poção de cura pela bondade de seu coração, mas pensar que realmente se atreve a recusar, suas formas de vida inferiores merecem 10.000 mortes por isso. Albedo levantou seu bardiche de uma forma natural, preparando-se para decapitá-las no local. Considerando que elas o trataram assim apesar de como ele se arriscou para salvá-las, Momonga podia entender os sentimentos de Albedo. No entanto, se ele a deixasse ir em frente e matá-las, então não haveria sentido para esse resgate. Espere, não seja tão apressada. Há momento e lugar certo para isso, então abaixe sua arma. Como desejar, Momonga-sama. Albedo respondeu gentilmente quando abaixou seu bardiche. No entanto, ela ainda estava irradiando intenção assassina, ao ponto em que as duas garotas estavam rangendo os dentes de medo. Em resposta, o estômago inexistente de Momonga começou a se contrair. De todo modo, ele precisava deixar este lugar o mais rápido possível. Se ele permanecesse aqui, quem sabe as tragédias que poderiam ocorrer. Momonga ofereceu a poção novamente. Isto é uma poção de cura. É inofensiva. Apresse-se e beba. As palavras de Momonga foram gentis, mas apoiadas com uma determinação inflexível. Havia também a ameaça implícita de que se ela não bebesse, ela seria morta. Os olhos da irmã mais velha se arregalaram e ela engoliu a poção. Depois disso, um olhar de surpresa encheu seu rosto. Impossível. Ela tocou-se nas costas, depois mexeu o corpo em descrença, seguido por uns tapas nas costas. A dor se foi. Sim, isso mesmo. A irmã mais velha assentiu rigidamente, para indicar que não doía. Ao que tudo indicava, os ferimentos foram facilmente curados por uma poção de cura de baixo nível.
Agora que ele tinha a confiança delas, Momonga continuou fazendo uma pergunta. Não havia maneira de contornar essa questão e, dependendo da resposta, isso afetaria seus movimentos futuros. Você sabe o que é magia? Sim, eu sei. Herborista, que visita nosso vilarejo, temos uma amizade, e também sabe usar magia. Isso é bom. Bem, isso torna as coisas fáceis de explicar. Eu sou um Magic Caster. Momonga então lançou duas magias. Anti-Life Cocoon. Wall of Protection from Arrows. Uma cúpula de luz, a cerca de 3 metros de raio, cercava as irmãs. A segunda magia não era visível a olho nu, mas havia uma mudança sutil no ar. Ele tinha planejado originalmente usar uma magia anti-magia também, mas ele não sabia que tipo de magia existia neste mundo, então ele não fez isso por enquanto. Se o inimigo tivesse Magic Casters, então isso era apenas má sorte das irmãs. Eu lancei uma magia defensiva que impede que as criaturas vivas cheguem perto de vocês, assim como uma magia que enfraquece a eficácia dos ataques a longa distância. Contanto que vocês fiquem aqui, deverão ficar em segurança. Só por precaução, eu também lhe darei isso. Depois de explicar calmamente os efeitos da magia para as duas irmãs perplexas, Momonga retirou um par de trombetas feitas de chifres de aparência normal. Aparentemente, a magia não os obstruiu, uma vez que eles caíram diretamente através do campo de força enquanto Momonga as jogou próximo das irmãs. Estas são chamadas de Horns of the Goblin General. Se você assoprar, goblins, em outras palavras, pequenos monstros, aparecerão. Ordene-os para protegê-las. Em Yggdrasil, cristais de dados eletrônicos descartados de monstros poderiam ser colocados em quase qualquer tipo de item, com exceção de certos itens descartáveis, a fim de criar praticamente qualquer item que um jogador pudesse pensar. Além disso, havia certos artefatos que não podiam ser criados por jogadores e tinham atributos fixos. Essas trombetas fazem parte dessa classe. Momonga havia usado a trombeta antes, e naquela época conseguiu invocar uma tropa goblin, 12 ou mais goblins com aptidões medianas. Havia 2 goblins arqueiros, um goblin mago, um goblin clérigo, 2 goblins cavaleiros e seus lobos de montaria, bem como um goblin líder. Embora fosse chamado de tropa goblin, eram poucos em quantidade e eram muito fracos. Este item não passava de lixo para Momonga. A surpresa foi que ele não o havia descartado ainda. Ainda assim, Momonga se sentiu muito inteligente por ser capaz de colocar este item lixo em bom uso. Outro bom ponto sobre este item foi que os goblins convocados permaneceriam até serem mortos em vez de desaparecerem depois de um tempo. Isso poderia pelo menos comprar as meninas algum tempo. Quando Momonga terminou, ele se virou para sair. Albedo acompanhou enquanto se dirigia para o vilarejo. No entanto, depois de alguns passos, algumas vozes gritaram para ele. Muito obrigada por nos salvar. Muito obrigada. Essas palavras pararam Momonga em seu caminho, e quando ele se virou, viu as duas meninas, seus olhos cheios de lágrimas enquanto elas o agradeciam. Ele simplesmente respondeu: não há de que, isso pode ser pedir demais para alguém que fez tanto por nós, mas o Senhor é o único com quem podemos contar. Por favor, salve nossos pais. Tudo bem. Se eles ainda estiverem vivos, eu vou resgatá-los. Os olhos das irmãs se arregalaram ao ouvir as palavras de Momonga. Seus rostos refletiam a descrença em seus corações, mas logo elas recuperaram o juízo e baixaram a cabeça em agradecimento. Obrigada. Muito obrigada. Podemos saber? A voz da garota diminuiu, e então ela perguntou em um murmúrio: podemos saber o seu nome? Momonga quase respondeu por reflexo, mas no final ele não declarou seu nome. O nome Momonga pertencia ao chefe de guilda da Ainzulgoon. Então, como ele deveria se chamar agora? Qual seria o nome do último homem que permaneceu na grande tumba de Nazarick? Já sei. Lembrem-se bem do meu nome. Eu sou Ainzulgoon.